Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, Deus abençoe, estamos de volta, continuando aqui com a nossa análise sobre o livro do Êxodo. No conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre o engano e o encontro de Moisés. Aquele episódio quando Moisés, dirigidos por Deus, encontrou-se com Arão no deserto e ambos seguiram para o Egito e lá reuniram em uma conferência entre os israelitas, os anciões, as autoridades de Israel e tiveram, portanto, ali um encontro onde Moisés ele mostrou por sinais e alguns milagres a autenticidade da sua missão dada por Deus para resgatar Israel do Egito. Nesse conteúdo estaremos, portanto, analisando o encontro de Moisés com Faraó, a primeira audiência, provavelmente 1491 antes de Jesus Cristo. A data não nos é muito importante, se bem que ela tem o seu valor para a localização dos fatos. Nesse conteúdo, estaremos analisando aqui, portanto, o livro de Êxodo, capítulo 5, versículos 1 ao capítulo 13, versículos 22. Moisés libertando o povo de Deus. O problema, no capítulo 5, versículos 1 ao 23. Peço que você abra a sua Bíblia para que nós possamos analisar essa primeira audiência de Moisés e Arão com o tirano Faraó. Nós temos aqui duas sessões. Primeiro, quanto a Faraó, e segundo, quanto ao povo de Deus. Moisés a Faraó, quando mesmo entregou a mensagem de Deus, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa o meu povo ir. E nós temos aqui Faraó a Moisés, quando ele responde à indagação de Moisés e diz: não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Esse primeiro diálogo, portanto, resulta em uma aflição mais rigorosa sobre os filhos de Israel e que leva as autoridades israelitas a uma discussão ferrenha com Moisés, que dessa vez Moisés vai questionar com Deus por que ele fez a primeira audiência e Faraó não permitiu o povo sair. Pois bem, quanto a Faraó, o Faraó insulta o Deus de Israel, versículos de 1 ao 3. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhes obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Esse foi o primeiro diálogo entre Faraó e Moisés.
Nos versículos 4 ao 14, nós temos o resultado dessa primeira audiência. Faraó aflige os filhos de Israel com sofrimento mais rigoroso ainda. Vejamos aqui alguns versículos. Quando ele os obriga a recolher sua própria palha para fazer tijolos. Versículos 4 ao 14. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma cota de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Veja que ele já blasfema, chamando a mensagem de Deus através de Moisés de uma mensagem mentirosa. Isso resulta em uma aflição mais tensa sobre os filhos de Israel. E os anciãos de Israel, portanto, descobrindo o motivo da sobrecarga no serviço, se zangam com Moisés e Arão. Vejamos aqui os versículos de 15 ao 23, o que diz a palavra. Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó: por que trata os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó: preguiçosos é o que vocês são. Preguiçosos. Por isso andam dizendo: iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho. Vocês não receberam palha alguma. Continue a produzir a cota integral de tijolos. E os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigidas a cada dia. Voltaram completamente aflitos, contrariados, e fora do palácio de Faraó estava Moisés e Arão, aguardando esses capatazes. E quando eles se depararam com os dois, eles então entram e faz uma reclamação a Moisés com relação à atitude de Faraó. Vejamos aqui os versículos de número 20, que diz o seguinte: ao saírem da presença do Faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do Faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Essa reclamação dos anciãos de Israel, dos capatazes, levou Moisés a uma audiência com o El Shaddai. Moisés, consciente do seu chamado, da sua missão, não se acovardou, mas foi aos pés do Senhor.
nos versículos do capítulo 5, 22 e 23, Moisés, portanto, faz seus reclames diretamente a Deus em oração. Os versículos diz o seguinte: Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviastes? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. É claro que Deus age quando o homem não consegue mais. Deus permitiu que Moisés, os israelitas, toda a situação chegasse ao extremo, quando ambos, pelas suas próprias capacidades, não pudessem mais fazer nada. Aí o Eterno entraria em ação. Então, nesse conteúdo, nós vimos aqui o problema dessa primeira audiência quanto ao faraó. O faraó incita o Deus de Israel. Moisés a faraó. Moisés entrega a mensagem de Deus. Faraó a Moisés repele a mensagem, blasfema chamando de mentirosa. E isso leva a Faraó a afligir com mais rigor os filhos de Israel, que os seus capatazes, interrogados por Faraó, faz uma observação a Moisés e a Arão, reclamando da atitude do Faraó. E Moisés, então, se dirige a Deus em oração. A escravidão de Israel no Egito é um tipo perfeito de nossa escravidão quanto ao pecado. No livro de João, no capítulo 8, versículo 34 a 36, diz o seguinte: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus está dizendo aqui que o pecado é uma nódoa que somente Cristo pode libertar dessa situação. O Egito é uma figura do pecado, do mundo, da perdição. Israel ali dentro é representado por um povo que experimenta a ação e o gosto do pecado, e somente Javé é capaz de libertá-lo. E isso Deus trabalha até o ponto em que eles chegam a uma situação de que jamais, pelos seus recursos, poderiam fazer alguma coisa. A desgastante tirania de nossos pecados habituais, as exigências imperiosas de Satanás, a ausência de recompensa para nossos inúteis esforços são notáveis pontos de analogia. Embora choremos e lutemos, só há uma esperança para nós em Deus. No livro de Romanos, no capítulo 7, versículos 23 e 25, a palavra de Deus diz assim: mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus,
mas com a carne da lei do pecado. Então Israel estava em uma situação que somente Deus poderia libertá-los. Não recebiam mais palhas. Não houve redução no número dos tijolos. Vem a acusação de ociosidade, açoitamentos cruéis. E a libertação, evidentemente, mais distante do que nunca. Mas a hora mais escura procede a alva. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Quando um prisioneiro está fugindo, levanta-se logo um clamor. O tirano, que por tanto tempo reteve sua presa, não está disposto a renunciar sem luta. Blasfemou de Deus, chamou a mensagem de mentirosa. Não deixe o povo ir sem uma boa luta. Pois bem, Faraó, você terá então uma boa luta. Mas uma luta contra as trevas e a luz, a verdade e a mentira. Uma luta, quem lutará é o Deus dos filhos de Israel. Além do mais, Israel precisa aprender a olhar não para Moisés, mas para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Por isso, amados irmãos, nós precisamos estarmos, de fato, sempre dependente de nosso Senhor Jesus Cristo. O método de Deus é justamente deixar os homens chegar ao fim de seus recursos, para depois levantar-se para socorrê-los. Nossos esforços para libertar-nos só resultam no aumento de nossas dificuldades, pois nós não podemos lutar contra a força do pecado. Israel jamais poderia vencer a tirania de Faraó. A cota de tijolos é dobrada, as cargas aumentam, nossa força de vontade é quebrada. Chegamos quase à beira do desespero. Provavelmente essa foi a hora mais sombria da vida do grande líder. Para Moisés não foi fácil. Ele foi aos pés do Senhor. Em todas as dificuldades atraídas contra ele, procurou refúgio em Deus. E é em Deus que nós podemos encontrar as respostas que precisamos. Talvez você esteja nesse momento em um tipo de um Egito, sobre as garras de um tirano, e só Deus pode te dar a liberdade. Não há outro refúgio para um homem acossado do que tornar ao Senhor. Temos que tornar a Deus. O versículo de número 22 diz: Moisés voltou-se para o Senhor e interrogou com relação aos filhos de Israel. Não existe outra alternativa tão eficiente e capaz do que voltar-se para Deus. Faça isso agora você. Conhece alguém que esteja nessa situação? Compartilhe essa palavra. Bendito seja Deus. Busquemos ao Senhor, relatando-lhe nossa fraqueza, nossos fracassos. Busquemos a Ele para que nos dê novas instruções. Voltemos a Ele pedindo sua intervenção. Sejamos inteiramente naturais com nosso Pai Celestial. Ele está pronto a nos ouvir. Não precisamos ter medo de Deus. Ele é o Pai eterno que ama os seus filhos e os açoita. Deus não açoita bastardos, mas disciplina os seus filhos.
Humilhemo-nos debaixo da sua poderosa mão. Quisemos discutir com ele, dizendo: por que, Senhor? Como Moisés? Desde quando falei com o faraó, Senhor? Ele não deixa o povo ir, o Senhor não fez nada ainda. Isso é natural, questionar as nossas dúvidas, ansiedades com Deus. Então o Senhor nos dirá o que disse a Moisés. Moisés, tu te acalma. Por que, Senhor? Porque agora você verá o que eu, o Senhor, hei de fazer. Esse conteúdo, portanto, gira em torno desse problema nessa primeira audiência. Moisés libertando o povo de Deus, o problema. No nosso próximo conteúdo, estaremos analisando Moisés libertando o povo de Deus, a promessa. Que Deus lhe abençoe, compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, o seu joia e se inscreva em nosso canal. E fazendo isso, você estará nos motivando a continuar produzindo conteúdos como este para abençoar a sua vida e a vida de todos aqueles onde essa palavra alcançar. Fique na paz e até a próxima oportunidade, querendo Deus. Um abraço.